Trata-se da Santa Ceia para falar sobre o nosso privilégio. Eu quero ler na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículos 11, 12, 13, depois o 16 e o 19. Eu vou ler os números ímpares e a igreja os pares, se assim possível for. Efésios 2, 11, 12, 13, 16 e 19. Aí é o capítulo 3. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. 1, 2, 3. Versículo 13, por favor. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Versículo 16. Versículo 16, por favor, aí. 1, 2, 3. Versículo 19, todos. Mas concidadãos dos céus e da família de Deus. Amém? Queridos, quero tomar por base esse texto para falar a Bíblia, o que os irmãos já conhecem, mas se faz necessário trazer à memória. Quando nós lemos o texto, é necessário falarmos que a igreja de Éfeso foi uma igreja que foi fundada na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo por volta dos anos 51 a 53 depois de Cristo. Esta igreja foi fundada debaixo de apoteose de um poder tamanho que a Bíblia mostra em Atos de 17 a 19 que toda a Ásia, tanto os gregos como os judeus, ouviram a palavra por meio do poder que caiu em Éfeso, a ponto que o Lucas escreve o relato que os próprios mágicos ricos que abriam mão das suas fortunas, queimando os seus livros caríssimos em praça pública e confessando a Jesus como Senhor. Por volta de 10 anos se passa, então, o ano 62 depois de Cristo, o apóstolo Paulo, dentro de uma prisão domiciliar, com liberdade, obviamente, ele escreve esta carta à igreja de Éfeso. Parece que a igreja de Éfeso tinha esquecido este poder, tinha perdido um pouco da atenção do seu privilégio. Lembre-se que Paulo, quando nós começamos a ler, ele vai mostrar aos Efésios que foi pela graça, e aqui ele vai ratificando dentro do contexto, pedindo que os irmãos lembrassem o que eles eram antes. Então, se você lê a epígrafe, ou seja, o negrito, o cabeçalho da leitura, você vai ver que ele está falando de duas salvações, de dois povos, judeus e gentios. Paulo fala de uma salvação original e de uma salvação não merecida. Quando nós analisamos o texto, é por isso que ele usa os dois princípios, pelo sangue e pela cruz. Ambos foram salvos pelo sangue e pela cruz. Quando nós analisamos o contexto, os irmãos hão de convir que a carta é muito profunda, falando de um povo que tem direito, de um povo que é filho e de um povo que é forasteiro. No contexto original do nosso vocabulário, forasteiro são aqueles que vêm de fora, são aqueles que não são da terra, são aqueles que não são da mesma descendência, do mesmo pai. Então, quando Paulo fala judeus, está falando de filho. Quando ele está falando de gentios, que era o nosso caso, está falando de escravos, de estrangeiro. Ou seja, nós estávamos fora das promessas, estávamos fora das alianças, estávamos fora de tudo, vivendo no mundo sem Deus, sem paz e sem Cristo. Então me permita contextualizar o amor e o privilégio que Deus nos concedeu
como foi lido na leitura oficial. Quando nós lemos o capítulo 12 do Gênesis, os irmãos observam que Deus fez uma proposta com um cunho motivacional. Capítulo 12 do Gênesis, versículo 1, ele pede e, obviamente, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ponto. Então observem que Deus faz uma chamada no meio de uma geração pecadora, no meio de uma geração sem relacionamento com Deus. Então Deus agora, por meio de um homem, vai salvar um povo, vai gerar um povo espiritual que pudesse se relacionar com Ele. Porque desde o Gênesis capítulo 3, não há igreja. Se você ler da forma coletiva, não tem adoração. A única adoração íntima com Deus registrada é entre Adão e Eva. Poucas particularidades a partir daqui. Capítulo 12, agora Deus quer formar um projeto para resgatar todas as famílias da terra por meio do relacionamento com Ele. Quando nós analisamos o texto, então ele motiva Abraão, dando-lhe a promessa de um filho. Abraão crê, e Deus, quando nós vamos para o capítulo 15, versículo 13 do Gênesis, então, por favor, a Bíblia me acompanha aí, não sei se vai dar para acompanhar. Gênesis 15, versículo 13, a Bíblia diz que Deus diz a Abraão o que será deste povo. Ele diz que saiba de certo, então disse Deus a Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então veja que antes da formação, Deus já estava dizendo o processo a Abraão. Quando nós vamos para o capítulo 46 do Gênesis, versículo 26, a Bíblia diz que Abraão agora, das suas entranhas, todas as almas que descem ao Egito são 66 almas. Quando no versículo posterior, colocando Jacó, Manassés, Efraim e José, então todas as almas descendentes de Abraão são 70 almas. Então observem, quando nós vamos para o livro do Êxodo, já são milhares de pessoas da descendência de Abraão. Então é quando Deus vem, e Deus vem para fazer, movimentar, para tirar os judeus para ter relacionamento. A proposta era: Faraó, deixa o meu povo ir ao deserto para me adorar, mas ele não permite. Então Deus, com um braço forte, vai tirá-los do Egito. Observem que a cruz e o sangue começa aqui na história dos judeus. Você não vai ver literalmente a cruz, mas na história arqueológica você vai entender. Eu tive o privilégio, pelas vossas orações, de estudar mais de 100 horas, de 8 às 18, diante de um arqueólogo egípcio. E obviamente eu por algumas vezes entrei no Cairo, no Museu do Cairo. Então há uma estátua de Ramsés II segurando 2 chaves em formato de cruz, porque a cruz para os egípcios era a chave da liberdade, era a chave para entrar na outra vida quando perdia essa. Então a cruz era praxe para o Egito, e todos os hebreus aqui foram nascidos no Egito, e obviamente que a cultura impregnou. Quando Deus vai tirá-los do Egito, primeira coisa, o sangue. Êxodo 12, versículo 7, passar o sangue nos ombrais. Versículo 13, o sangue, vendo Deus, passa por cima. Então veja que primeiro pelo sangue e pela cruz, quando Deus tira o povo do Egito, você vai ver, o povo vai caminhando pelo um caminho. De dia, coluna de nuvem horizontal; de noite, coluna de fogo na vertical. Cruz, tudo que cruza é cruz. Quando
Jacó, terminando o livro do Gênesis, vai abençoar Manassés e Efraim. Ele usa a cruz, ele cruza os braços. Quando o povo sai do Egito para a liberdade, só os judeus, eles vão por um caminho. Se você analisar o mapa, tem um caminho que não precisava cruzar o Mar Vermelho, mas Deus diz: Moisés, diga ao povo que volte e se acampe em Piarote Migdol, ou perto de Baal-Zefon, em frente ao mar. Então o povo cruza o mar, e cruzando passa pela cruz. Então aí está pelo sangue, pela cruz. Então agora eles vão entrar no deserto, só eles vão ser preparados para adorar. Quando os judeus entram no deserto, não tem aliança. Capítulo 24 do Êxodo, versículo 3, Deus propõe uma aliança com os judeus. Para quê? Para que eles tenham relacionamento. É uma aliança de sangue. Moisés mata um novilho, e agora pega metade do sangue, põe em uma bacia, e a outra metade joga sobre o povo. O sangue agora vai justificar os judeus de se relacionar, de adorar e ter intimidade com Deus. Era o propósito. Quando nós saímos do Êxodo, chegamos no capítulo 2, versículo 13 de Levítico, tem o pacto do sal, irrevogável e duradouro. Então agora já tem aliança, já tem pacto. Aí o capítulo 25 do Êxodo vai vir Deus preparar algo que desde a queda de Adão não se via, um culto coletivo. Aí vem o tabernáculo. 15 capítulos depois se vão, capítulo 40 do Êxodo, versículo 33, Moisés termina o tabernáculo. Versículo 34, o culto é feito e a glória de Deus desce de novo na terra. Agora o ser humano estava se relacionando com Deus por meio do sangue de novilho e do pacto do sal. Então quando a gente sai, vamos para Deuteronômio, ou seja, para Número, eles quebram esta aliança. Aí Deus diz: eles não entrarão na terra que eu prometi. Esta geração que saiu do Egito não vai entrar de 20 anos para cima. Aí Deus pega a geração de judeus de 20 anos para baixo, que nasceram no deserto, saíram do Egito. Então Deus renova a aliança. Número 18, 19, com o pacto do sal. Aí vem Deuteronômio. Deuteronômio no original é segunda lei, segunda chance. É esta geração que vai entrar na terra prometida. É a geração do recomeço, que vai entrar de cara na terra que Deus prometeu. Aí veja o que acontece. Juízes capítulo 2, versículo 10. Toda esta geração morreu e foi congregada a Josué e aos seus anciões e a seus pais. Aí diz o escritor de Juízes que veio uma nova geração que não conhecia Deus e nem os seus feitos. Isso, judeus. Só eles tinham direito à aliança com Deus, só eles faziam parte da promessa. Nós, gentios, forasteiros, escravos, estrangeiros, fora, vivendo no mundo sem Deus, sem paz e sem Cristo, não tínhamos direito. Então vem a Bíblia dizendo que agora esta geração entra de judeus que não conhecia Deus e nem os seus milagres. E sabe o que é que acontece no primeiro investimento de Deus para com os judeus? Decepção. 4:22 de 1 Samuel. A vergonha vem. E agora aquela igreja judia, aquele povo que se relacionava, que levava o nome do Deus, agora a vergonha vem e eles gritavam: acabou, e cabode, lá se foi a glória de Israel. A arca foi levada. Aí vem Mateus fazendo um lamento. Mateus 1:17. De sorte que de Abraão até Davi foram 14 gerações. Olha o que Deus faz. Começa pelo homem judeu Abraão. Aí Abraão, Isaac, Jacó, a Judá, Perez,
descerei a Esron. Esron, ele vem com Aram, Aram a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé. Aqui a arca vai embora. 14 gerações perde a presença de Deus. Aí Deus não desiste pelos judeus. Ele pega a geração de Davi e diz: Samuel, eu me agradei de alguém. Vai, eu não vou desistir da promessa e nem da aliança. Aí Deus pega a geração de Davi e leva a entrar no contexto. Observe o que é que acontece. 20 anos a arca esquecida. 20 anos os judeus não queriam saber da arca, com medo da arca. Agora Davi assume a responsabilidade sobre todo Israel. Quando Davi é rei sobre todo Israel, então ele diz: no meu pensamento, não adianta a coroa, a capa, se a glória de Deus não estiver aqui. Aí ele diz: eu tenho que trazer a arca, eu tenho que buscar a presença de Deus. Então ele, de um jeito perfeito, traz a arca. Eu acho lindo e eu gosto de dizer isso. Quando a arca vem chegando, a maior autoridade política, a maior autoridade gestora, o rei Davi, quando a arca vai entrando em Jerusalém, só judeu tinha direito. Ele quebra protocolo, ele rasga as vestes, ele embola no chão, ele cai pela presença de Deus entrando em Jerusalém. Hoje eu quero falar sobre este privilégio que nós temos. Hoje nós temos privilégio maior do que Davi. E tem muita gente metida besta. Quando é diácono raso, roda num pé só. Quando está no meio da igreja, corre e fala em línguas estranhas. Quando pega um cargo, já entra no engessamento e não quer saber mais de Pentecoste, já está frio. Quando a glória de Deus está, filho, protocolo tem que ser quebrado. Protocolo tem que ser quebrado, porque é a glória que faz isso. Tem gente muito importante no nosso meio que diz: Bento, tu já chegou no ápice de qualquer pregador, só Deus faz isso. Tu rejeita, não convite todo dia do internacional, porque a agenda não dá. Tu prega nas convenções, tu prega hoje mesmo recebi um convite para pregar no Belenzinho. Isso, pastor, você é preto, pobre, está aqui pregar em Belenzinho, todo ano ser convidado. Aí ele diz: tu chegou no ápice, precisa falar línguas estranhas, mas não, só nem suar, só em tu dar a paz do Senhor, os irmãos já estão satisfeitos. Prega coach, prega mais light, vai dar mais agenda. Eu digo: agora é que eu pulo, agora é que eu falo línguas estranhas, agora é que eu estou conhecendo o Pentecoste. Tem pentecostal aqui? Tem? Eu creio e eu sei que tem, que é a minha igreja. Aí Deus investe em mais 14 gerações. Vem Salomão, constrói o templo. Aí quando Salomão inaugura o templo, já não é mais um templo móvel, é fixo. Aí Deus diz que vai morar entre os seres humanos. Segundo as Crônicas 7:16. Atento, prega comigo. Segundo as Crônicas 7:16. Disse Deus que a partir daquele dia, aleluia, a partir daquele dia, os seus ouvidos estariam abertos naquele lugar e os seus olhos fixos perpetualmente. Todos os dias ele vai morar em Jerusalém. Aí agora vem a desobediência de mais 14 geração dos judeus, e Deus investe. Aí diz Mateus: de Davi ao cativeiro, mais 14 geração. Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzia, Jotão, Acais, vem Ezequias, Manassés, Amon e Josia. E sabe o que é que acontece? Jeremias 52, versículo 13. Dá para me acompanhar, por favor? Não, né? Jeremias 52, versículo 13. Então diz a Bíblia que Nabuzaradã, comandante do exército dos caldeus, entra em Jerusalém
Jerusalém e queima a casa do Senhor. Agora a arca é levada, a arca desaparece, e o único lugar de culto, de adoração, é queimado pelos caldeus. E Deus agora não vai ser mais adorado. Não tem mais orquestra, não tem mais levita de louvor, não tem mais adoração. 70 anos com a vergonha do cativeiro, 70 anos separados, porque primeiro os israelitas do norte, depois os judeus do sul, ou seja, agora estão no cativeiro, separados foram, e para voltar tem que ser unidos. 70 anos se passaram sem adorar, e um crente só passa uma semana sem adorar, já dá B.O. A Bíblia diz: 70 anos sem adoração. Eles acordam um dia em pleno cativeiro, lembrando dos cultos. Salmo 137, verso 1. E o motivo, o salmo diz: eles acordam chorando, lembrando-se de Sião, lembrando dos cultos, lembrando da glória. Junto aos rios da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos quando nos lembrávamos de Sião. Então, lembrando de Jerusalém, lembrando dos cultos, as lágrimas caem e não dá para ficar trancado. Vão para a beira do rio e o grito de choro vem. Os soldados diziam: vai, cantem um daqueles hinos que vocês cantavam em Jerusalém. Eles diziam: não, a gente não pode cantar fora de Sião. Deus só aceita louvor de Sião. Mas eles não resistiram. Aí diz o texto posterior que eles disseram: esqueça a minha mão direita da minha esquerda, a minha língua se apegue ao céu da boca, se eu não pegar os meus instrumentos agora e louvar ao Senhor. Então, fora de Jerusalém, na Babilônia, eles vão desafiar os deuses cantando louvor. Olha como começa o Salmo 138 na sequência. Salmo 138, eles dizem, eles cantam o quê? Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores, só a ti. Quando eles louvam, aí Deus vai lá, Ezequiel 37:16 por diante, por favor. Deus diz: filho do homem, pega um pedaço de madeira, escreve nele: Efraim por José e toda a casa de Israel. Pega outro pedaço de madeira e escreve nele: Judá por Judá e toda a casa de Judá. E gruda um no outro, 2 pedaços de madeira grudado no outro, a cruz. E quando os filhos do teu povo te perguntar, tu não vai dizer o que significa. Você vai dizer a eles: assim diz o Senhor Deus, a partir de agora, tanto a vara de José como a vara de Judá vai ser uma só na minha mão. Vai ser uma madeira só. Para voltar tem que ser unido. É por isso que neste reino não tem ninguém maior que ninguém. Aqui quem é importante abraça quem não é. Quem se acha tem que abraçar quem não é, que se acha. Aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Aqui não tem melhor, porque é uma madeira só. Aí Deus traz ele de volta. Deixa-me correr, me perdoe a rapidez. A cruz traz ele de volta. Aí diz Mateus, do cativeiro até Cristo, Deus acredita em mais 14 gerações de judeus. Ele diz: depois do cativeiro, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim a Azó e Azó a Zadok. Zadok gerou a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde Eliasar, Eliasar a Matã, Matã gerou a Jacó e Jacó gerou a José, que foi marido de Maria. Mais 14 gerações. E nos dias de José a corrupção tomou conta de Jerusalém.
Os judeus se esfriaram, não esperava mais a arca, a glória de Deus. Mas eu acho lindo que Lucas diz que no meio da frieza sempre tem remanescente. Tinha um velhinho que todo dia dizia: Senhor, não deixe eu morrer sem ver a glória do Senhor voltar para Jerusalém. Aí neste período, aí o anjo Gabriel, Lucas, Evangelho segundo São Lucas, segundo Lucas, capítulo 1, versículo 30 ao 33. Aí o anjo Gabriel vai na região de Nazaré, Galileia, cidade de Nazaré, e o que é que ele diz? 1, 2, 3, a igreja disse-lhe, convida, disse-lhe então: Maria, porque achaste graça diante de Deus? Passa, filho, me ajuda, prega comigo. Isso. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e o seu rei, a igreja, e o seu rei. Aí vem João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os que eram, mas os seus 42 gerações, e a gente fora como escravos. Aí Deus, na nossa linguagem, se invocou e disse Paulo, Romanos 11, 25. Romanos 11, 25, disse Paulo aos gentios de Roma: eu vou dizer um mistério a vocês, para vocês não se acharem presunçosos. Digo, pois, porventura, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, quando eles se acharam importante, disseram: não, somos a oliveira verdadeira, produtiva. Ele disse: não vai ter nunca ninguém para nos substituir. Aí agora Deus, pelo seu amor, envia Jesus. Aí eles rejeitam. Quando eles rejeitam, aí diz Paulo, Romanos 11, 17: e se alguns dos amos se quebraram, aí Deus olha para o zambujeiro, para o escravo, para o forasteiro, para o estrangeiro, que éramos nós, que não tínhamos direito. Quando Deus olha para o zambujeiro, aleluia, a natureza disse: eu não acredito que o Senhor vai fazer isso. A natureza não acreditou, e é a natureza que rege todas as coisas. Porque eu trabalhei com alguns companheiros aqui em agricultura, e o enxerto não é feito para produzir, é para reproduzir e multiplicar. E qualquer dono de lavoura, qualquer agricultor inteligente, ele jamais, se eu tenho uma árvore, ela parou de produzir por algum motivo, e eu quero aproveitar para ela voltar a reproduzir, eu vou enxertar outra árvore que tenha uma característica melhor do que ela, para enxertar nela, para ela voltar a reproduzir e multiplicar. Mas Deus não. Agora Deus quer pegar o zambujeiro. Não cresce, não dá fruto, não presta. A natureza disse: não vai dar certo. Aí Deus disse: eu vou colocar o zambujeiro, eu vou meter ciúme nos judeus, vou usar o zambujeiro e vou enxertar. Mas agora, o pacto do sal não nos dava direito, porque para a gente ser enxertado, precisava o sangue de Abraão ser jogado em nós. O sangue de Abraão ia purificar as nossas impurezas, porque é o projeto original. Por isso que Mateus 1:1 diz: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele tem o DNA de Abraão. O zambujeiro nem para pegar fogo presta. Aí Deus diz: eu vou dar esse privilégio aos escravos, aos forasteiros, gentios.
A gente estava fora de tudo, gente. Os judeus iam adorar no templo de Herodes. Os homens subiam primeiro. Subia o primeiro pátio, lá embaixo ficavam as judias, mulheres. Eles diziam: obrigado, Deus, por nós não sermos mulheres e não irmos mais para perto de ti. Subia os sacerdotes, depois só o sumo sacerdote. E fora do limite da mureta que separava, tinha uma mureta: gentil não pode. Eles olhavam e diziam: obrigado por não sermos gentios, miseráveis, imundos e incircuncisos. Aí Deus disse: eu vou acreditar neles. Mas a cruz de Ezequiel não vai resolver. A cruz de Ezequiel exigia esclarecimento. Mas agora a cruz que precisava vir exigia coisas maiores. Exigia a nossa adoção de filhos. E sem a cruz e sem o sangue, nós não poderíamos sermos adotados. Só para você sentir a emoção, Romanos 8, 31 e 32. Explica-me isso, por favor. Romanos 8. Dele, 1, 2, 3. Versículo seguinte. Quando a natureza disse: eu já analisei tudo e não tem como fazê-lo. Que amor é esse? Ele entregou seu próprio filho, que veio para os judeus para nos dar o direito de adoção. Então a cruz agora não vai andar na beira do rio. A cruz vai cruzar Jerusalém. Eu parei nas 14 estações que ele caiu, que ele parou. Segundo a história. Você chora sem querer. Não é perto de onde ele foi julgado para o Gólgota. E aquela cruz, sem ninguém entender e sem questionamento, só acusação e chicotadas. Diga para quem está ao seu lado: você custou caro. Ainda vai pensar em desistir? Era a cruz nas costas e o sangue correndo do couro cabeludo, o sangue correndo de todo o corpo. Alguns historiadores dizem, eu já peguei em Azorrague original, é pesado, gente, se assusta, que aqueles ossos e chumbos que batia no corpo dele causava cortes tão profundos que, olhando de fora, sem colocar a luneta, dava para ver os órgãos internos trabalhando pelos cortes que se davam. Tudo isso para nos dar a liberdade e o direito de sermos adotados. Depois de ser massacrado, é levado ao Gólgota. Principalmente na antiguidade, de onde você está, você vê o Gólgota. É colocado no lugar mais alto. Depois de dilacerado, depois de crucificado, o sangue caindo. As mulheres como vocês batiam no peito por não suportar tanta dor. E uma voz do alto da cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes. Por causa de nós, disse Paulo, que os judeus se tornaram inimigos do Evangelho. No Antigo Testamento, 49 anos,
No 50º ano, 50 anos, era o ano do jubileu. Então se pegava um zofar, uma corneta de chifre de carneiro, e o mensageiro subia o mais alto monte e tocava no 50º ano. O som daquele chifre ecoava, e o patrão, o Senhor, sabia: é hora de libertar o escravo, é hora do escravo ter liberdade. Não questionava, a trombeta tocou no lugar mais alto. Agora levanta uma cruz. Massacrado lá em cima, achando que ele não tinha mais força para dar o grito da liberdade. Agora não vem o som pelo chifre de carneiro, agora é a própria verbalização da glória de Deus, do Filho de Deus. No alto da cruz ele grita: Pai, está consumado, está pago. Os judeus gentios agora podem ser adotados, eles agora podem ser adotados. Sepulta o terceiro dia. Não vamos cear sem falar na ressurreição, né? Terceiro dia, o desespero bate. Eu acho lindo que os anjos dizem: mulheres, por que vocês procuram entre os mortos aquele que já está vivo? Diga para quem está ao seu lado: não importa como você chegou nessa ceia, levante a cabeça. Diga: pode ter chegado só o bagaço, levante a cabeça, ele está vivo. Agora eu quero que você enche o peito de ar. Entramos como forasteiro, entramos como estrangeiro e entramos como escravos. Aí depois daqui, aí Paulo escreve o texto que nós lemos. E vamos reler para concluir. Por favor, Efésios 2, 11 a 19. Leiam comigo e vão pregando e sentindo o privilégio que nós temos. Paulo lembrando a nós gentios de paralelo. Portanto, vida, gente, vida. Vocês sabem ler. Portanto, a gente era gentios na carne, chamados imundos pelo que na carne se chamam purificados, feito pela mão dos homens, os judeus, que naquele tempo, separados da comunidade de Israel, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora enche o peito. Mas agora, passa filho, passa por favor. Mas agora, vós, já pelo sangue de Cristo, porque Ele, e pode passar normal, porque Ele, o qual de ambos os povos, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois povos um só homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades, e vindo, evangelizou a paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. E agora, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai. Assim que nem forasteiro, agora vamos concluir. Romanos 8, 14 a 18. Mas leia. Isso é você e eu, somos nós. Olha o que aqui Paulo diz aos gentios: porque todos são filhos de Deus, porque não recebeste, para outra vez estarem com medo, pelo qual clamamos: Abba, Pai.
o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque eu tenho para mim que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de vir. Então bate no peito aí com todo direito. Bate com força. Olha para quem está ao teu lado e diga que você quer ou não, eu não sou mais escravo, eu sou filho, eu sou herdeiro. E vim celebrar a ceia. Eu vim celebrar. Eu sou filho, eu não sou mais escravo, eu sou filho. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou, me resgatou. Agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou, me resgatou. Agora eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Mais uma vez.